Boa noite, meus irmãos. No roteiro da fé. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo, junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas habilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se ajorram, por força da invigilância ou inexperiência. Retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados que suspiramos pela comunhão com Ele, somos os portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje, e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir aos cristãos. Querido amado Mestre Jesus, viemos aqui agradecer por mais uma noite aqui reunidos. Continua, Pai, nos abençoando, nos protegendo hoje e sempre. Que assim seja.
Então, dando continuidade aos nossos estudos, a gente prossegue aí no capítulo 24, itens 255 e 256. Vamos tratar da identidade dos médiuns e as provas possíveis de identidade. Pega outra, por favor, tá aqui. Dos espíritos. Falei dos médios? Foi. Pronto. É a gripe. É a gripe. Foi a gripe. É a identidade dos espíritos. E as suas provas possíveis de identidade. Aí nós vamos tratar os itens 255 e 256. Começo com o discurso de Camille Flammarion. Foi pronunciado ao túmulo de Allan Kardec. Da morte, senhores, desses cadáveres sepultados na noite sinistra dos túmulos, lei suprema da natureza, o corpo material não passa de transitório agregado de partículas que absolutamente não lhe pertencem e que a alma agrupou, segundo seu próprio tipo, a fim de criar para si órgãos que a ponham em relação com o nosso mundo físico. E, enquanto o nosso corpo assim se renova, peça por peça, mediante a perpétua troca das matérias, enquanto que um dia ele cai, massa inerte, para não mais se reerguer, o nosso espírito, ser pessoal, conservou constantemente a sua indestrutível identidade. Reinou soberanamente sobre a matéria de que se revestira, estabelecendo, por meio desse fato perene e universal, a sua personalidade independente. Sua essência espiritual não sujeita ao império do espaço e do tempo, sua grandeza individual, sua imortalidade. E aí continua. Né? Esse discurso está em Obras Póstumas. É o primeiro, né? Eu, lendo ele, eu achei esse trecho aqui muito pertinente ao nosso assunto, quando ele traz justamente isso aqui, né? Indestrutível identidade e a sua imortalidade. Ou seja, nós não perdemos a nossa identidade, né? As nossas características que nos definem após o nosso desencarne, né? A nossa passagem para o mundo espiritual. Inclusive, Kardec faz um estudo sobre as vidas, as possibilidades da vida após a morte, né? Um deles é o panteísmo, né? Que é o contrário disso que você colocou. Ele diz assim: você tem alma, mas quando morrer, sua alma vai se mesclar no todo universal, como uma gota d'água no oceano. Que aí Kardec diz assim: é o mesmo que não teve. Né? Então, para que eu vou estudar, me dedicar, se no final das contas Eu vou perder minha identidade? Né? E aqui ele traz indestrutível. Exatamente. E o Todos, em algumas teses, seria Deus, aí é outra bagaceira, né? Aí quando Kardec pergunta sobre isso, aí os espíritos dizem assim: o homem não sendo Deus quer fazer parte dele. Não tem como. Estranho, né? Como você bem colocar aí, perder a sua identidade após a morte. Pode ser, Eric. Nossa consciência, como passa o tempo na vida espiritual, reencarna com uma nova identidade. Nossa consciência do espírito, ela é formada em camadas feito uma cebola. A cada nova existência, a cada nova tomada de uma nova personalidade, uma nova camada sobreposta sobre aquela anterior, formando as personalidades do espírito. Hoje, no caso eu venho a desencarnar agora, quando eu tornar a minha consciência, eu tornarei-me como Eric. Mas eu posso, né, como espírito, assumir uma personalidade anterior, uma vida minha anterior, aquela personalidade, aquela consciência pode assumir
aquela última consciência encarnada. Eu posso assumir uma consciência de 2 vidas para trás. Por exemplo, hoje eu sou Eric, ontem eu fui João. Antes de ser João, eu era Lucas. Eu posso tomar o meu consciente das vidas passadas, assim como eu tiver permissão e assim como eu tiver condições espirituais para isso. Que é isso que ele disse, indestrutível identidade. Não perco, apenas eu somo elas como uma camada de cebola. Pegando esse gancho de Érica, eu não lembro agora qual capítulo. Eu acho que a gente até já passou por aí, não tenho certeza. Quando Kardec, acho que é no da evocação, ele diz assim, que os espíritos dizem assim a Kardec: imagina, vou pegar esse gancho de Érica, que eu quero evocar o João, que eu sei que é um espírito que desencarnou, sei lá, há 100 anos. Mas João é Érica reencarnado. E aí? Ele virá assim, com todas as características da personalidade, né? João, digamos que João naquela vida passada foi, sei lá, um cara extremamente orgulhoso, prepotente, ele vai assumir essa identidade. Ou poderá também dizer, sou eu, o João de outrora, que eu era assim, 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 hoje não sou mais. Evoluir, né? No Céu e Inferno tem um caso de um espírito, eu não lembro o capítulo, que é Mas aí onde... você concorda comigo que ele não deixou de ser ele. Não. Ou seja, Evoluiu, né? Ele de jeito a identidade dele não mudou. Não perde a Ele identidade. não perde, até porque você vai somando todas as vezes. Por exemplo, André Luiz cita um caso, não lembro agora o livro, de um cidadão, ele chega para visitar a casa dele e ele está com... Boa noite. Qual é o meu amigo? Tudo bem. Eu disse o seu nome. Ed. Eu nem perguntar 3 vezes, eu esqueço. É Ed mesmo. Ele diz o seguinte, ele chega e está o cara estudando um livro de mecânica. Acho que é mecânica. Né? E ele diz, no passado, esse cidadão não teve condições de desenvolver essa ciência, essa arte. Hoje ele está tendo. Você falou isso, você lembra daquele caso que eu citei aqui, das vidas de Chopin? Poeta, escultor, pintor Né? e músico. Cada uma identidade diferente, cada uma dessas, poeta, as letras, escultor, ou seja, talhando na pedra, Mudou a personalidade, mas não perdeu a identidade das artes. a pintura e, por fim, a música. E aí depois, aí vem quando ele diz, teve uma encarnação no Brasil bem apagada, porque toda a encarnação dele se destacando, isso não precisa agora dar uma... Ou seja, e veja que é interessante, é o mesmo espírito passando. Se eu evoco Rafael Sanzio, ele, para fins de estudo, vai me dar uma manifestação digna da personalidade de Rafael. Mas, a depender, evidentemente, do seu nível de evolução, que já era bastante alto, ele poderia demonstrar todo esse conhecimento, né, das diversas... Sim. Aí você vê hoje essa criançada aparecendo de 2, 3 anos, 1 ano, tocando piano com os dedinhos, pintando, tocando violão, cantando ópera, falando diversos idiomas. Agora eu só preciso fazer um adendo, tá? Mas assim, Lucas, João, não tem nenhum. Zé Buchu. Zé. Eu esqueci Pedro para vocês não acharem. Essa identidade, tudo como uma experiência para espiritual, né? Oi. Sim. E aí, me permito aqui uma brincadeira. Ó, abestado. Quem é você? Né? Lembrando aí o nosso Tiririca. Quem é você? E ele, toda vez ele fala, né? Quem lembra ali do Praça é Nossa, Carlos Alberto lá vai e fala, não, que tal, eu sou aquele que você... Ah, tá, Quem é você? E quem é você? Alguém consegue me dizer quem é essa pessoa? Menino Elizabeth.
né? Um dos bichos de estimação dela era um dinossauro. Pronto, Quase virou um. Aí, né? Literalmente. Então, todos aqui conhecem, né? Elizabeth. Rainha Elizabeth, Imagina uma comunicação de Lili. Imagina, né? Betinha. Aquela chegar ali, tal, conhecimento que ela tem, chega lá, fala, né? Com aquela pompa, né? Todos esses anos, Sotaque inglês. né? Com a convivência da realeza, pode passar conhecimentos belíssimos. Poderia me estranhar, ela aprendeu pouco tempo na espiritualidade e disse que essas coisas não têm importância e ela vem com uma personalidade diferente. Sim. Poderia me estranhar. Uma rainha de França. Tem um exemplo. É identificada, Não é- exatamente. Não é evangelismo, eu aprendi que tudo isso não levamos para o plano espiritual. Então, assim, se chegar numa comunicação e falar, olha, eu sou Lili, Betinha, rainha, né? Na Inglaterra, todo mundo me identifiquei, tá? E o ensinamento, né? Vamos ver, vamos analisar. Mas quem é essa Maria Ninguém? Eu sei quem é. Quem é? Alguém conhece? Alguém sabe o nome? Eu sei. Não. Assim, essa pessoa aqui, extremamente amorosa, cuidadosa, bondosa, praticava o bem o tempo todo, não era espírita. Eu acho que tinha até medo se falasse alguma coisa com relação ao espiritismo. Era de outra, né, determinação religiosa, mas tinha uma fé inabalável, coisa de impressionar. Extremamente educada, analfabeta. Analfabeta. Nunca aprendeu a ler e escrever. Imagina vir uma comunicação dessa pessoa aqui, falando coisas maravilhosas, de cunho renovador para o nosso trabalho. Importa quem ela foi? Se ela foi rainha? Se ela foi uma analfabeta? Dona Nicinha. Se um dia eu chegar a ser 10%, tiver o caráter 10%, minha mãe, do que ela me apresentou num pouco tempo de convivência terrena que eu tive com ela, eu acho que eu tô com um pezinho no caminho certo. Porque se hoje ela Sim. desencarnou com 54 anos e eu tinha 15 anos de idade. Desde os meus 12 anos de idade eu perdi a convivência, né, entre aspas, porque ela ficou mais tempo no hospital do que em casa, acamada. 3 anos com câncer, lutando contra um câncer. Em nenhum momento ela baixou a cabeça. Então, assim, todas as provas de resignação, todas as provas que ela me demonstrou, se eu for 10% do que ela foi, eu acho que eu vou ser um bom homem, eu vou conseguir galgar e ensinar para os meus filhos tudo que ela me ensinou em tão pouco tempo. E aqui o que eu trago é justamente isso. O que importa? A identidade de quem está se comunicando conosco. Nós temos que nos preocupar com o conteúdo da comunicação. O nome é a última coisa que a gente vai. Pouco importa se foi rainha, se foi uma dona do lar. A chamada plebeia, né? O que importa é o conteúdo Você lembra da que sua a transmissão. primeira preceptora de Divaldo era analfabeta. Divaldo achando que ela tinha, pelo conhecimento que ela tinha, Divaldo achava que ela já tinha lido, quando ela deu o livro, acho que foi o livro dos Espíritos, né?
qual evangelho, eu não lembro. E ele disse, não, mas ele é analfabeto. Inclusive, na federação, quando eu fiz o curso do estudo sistematizado de formação, o pessoal contou um caso lá curioso de 5 alunos do Estudo que se matricularam e na hora da matrícula disseram, a gente só tem um problema. Qual é? A gente é analfabeto. Pode participar disso? Evidentemente que sim. Isso não é porque já me disseram que tem que ler muito, não. De fato, o estudo é com leitura, mas não impede vocês. E aí, o fato curioso que aconteceu nessa turma é que os melhores, não é nota, né? Não se dava nota, 10. Não, era um conceito, né? O pessoal tem um curso, né? É um curso que não é formador, mas é um curso, né? Eles eram os melhores. Os analfabetos, os 5 analfabetos eram os melhores da turma. Aplicação aplicada. Porque eles não podiam ler, então era aquela atenção, uma dedicação que serviu de exemplo o resto do pessoal. O menino aí não consegue ler, a gente lê, aprende aqui a rebimboca da parafuseta, e ele não. Então, assim, às vezes o espírito... E aí você coloca uma coisa interessante da questão de identidade. A gente estava até comentando aqui. Eu já peguei livro espírita, vou corrigir, mediúnico, que é quando ele não segue os ditames espíritas, ele deixa de ser espírita para ser um livro mediúnico. E você vê uma prolixidade muito grande. Você pega aqueles 4 livrinhos de Emmanuel, O Nosso Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, né? Esqueci o outro agora. Ele comenta os trechos do Evangelho, é 1 página e meia. E diz tudo. E o que é que Kardec fala? Que os espíritos verdadeiramente elevados, e aí vai entrar nessa questão, eles falam muito poucas palavras, a gente tem uma dificuldade. Eu, por exemplo, eu sou quando eu vou fazer as minhas exposições, que eu quero falar muita coisa, mas eu tenho que aprender a condensar. Ele não, ele chega a falar, tá, tem uma mensagem no livro Roma e o Evangelho. Esse livro é escrito por ex-padres, certo? Ex-padres, que conheceram o Espiritismo e se tornaram espíritas. E eles trazem, eu não lembro agora o ano do livro, tem uma mensagem lá que eles colocaram, e eles pedem, não façam julgamento dessa mensagem em relação a nós, mas julguem a mensagem pelo seu conteúdo. Tá? A mensagem é a seguinte: meus filhos, o meu evangelho é a minha lei. O que está fora da lei é do evangelho dos homens. Eu acho a mensagem, são 2 linhas. Diz tudo, né? Diz tudo. Bom, isso foi a nossa introdução. Misericórdia. Então, no item 255, ele traz: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. É o que nós tratamos anteriormente, o caso da fascinação. O camarada vem, né, e se utiliza de nomes de outros com pompa, né, com glamour, para poder se valer, porque ele sabe que ele não vai ser bem aceito porque ele tem outra finalidade, e não passar uma comunicação sábia, vamos dizer assim. Esta, por isso mesmo, é depois da obsessão uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Como é que você vai provar que é aquele espírito mesmo? Fulano é mesmo. Né? Igual quem foi que passou a comunicar? Jesus. Nossa, né? O Cláudio já falou várias vezes aqui. Não, mas eu sou Jesus da Silva. Vocês não perguntaram. Eu sou Jesus, mas eu sou da Silva. Do batismo do cara, era Jesus da Silva. Eu não sou aquele de Nazaré. Eu sou Jesus, mas eu sou outro. A tradução já fez 3 contradições antes, né? Dessa de Jesus da Silva. Não, o engraçado é que era o nome dele mesmo. Então, quando ele deu a primeira psicografia, quando ele deu a primeira psicografia, assinou Jesus, como Cláudio assinaria Cláudio Luciano, Érica assinaria Érico Ferreira, né? Só que o pessoal fez o quê?
Jesus! Se encantou, né? Aí ele, por outro lado, gostou. Claro. E aí passou a Jesus. Uma vez uma pessoa, nesse estudo aqui, antes da pandemia, a gente estuda, a pessoa chega assim, aí Jesus não pode estar vindo da terra nisso aqui. Pode sim, vem. Muito mais do que a gente imagina. Só que ele não vem dentro de centro espírita, em reunião mediúnica, da mensagem sem fundamento, não. Gente, Jesus tem uma galáxia por uma conta. Não é qualquer coisa. 20 e tantos bilhões de almas para conduzir. Não é pouca coisa. E o médium, né? Para suportar naquela. Não, Chico Xavier, ele uma Suportar vez... a carga e para estar ao nível, né? Chico Xavier, em uma das reuniões, Emmanuel terminou a reunião mediúnica, Emmanuel disse o seguinte, eu acho engraçado o que Emmanuel faz, ele, Chico, semana que vem, na próxima reunião, uma santa católica muito conhecida, Santa Teresa d'Ávila, irá enviar uma comunicação através de você. Chico já é isso, mas calma, ela não vem. Ela vai enviar do local onde ela está, no pensamento você vai receber e transmitir. É no livro, acho que é Instruções Psicofônicas. E aí, olha o que Emmanuel pede a Chico. Então eu quero lhe pedir, meu querido, que passe essa semana o melhor que você puder servindo a Jesus. O cara veio pedir isso a Chico Xavier. Quem somos nós, né? Aí eu brinco, eu digo assim, acho que nessa semana Chico não pisou nem em formiga. Ele flutuou para não pisar nas formigas. Passa uma semana, evite confusão, contenda, ira, e Chico... Emmanuel tem essas coisas, por exemplo, Chico tropeçou numa pedra e aí Chico abençoe a pedra. Eu vou abençoar a pedra? Chico, abençoe a pedra. Mas, Emmanuel, eu acho que eu sim, por isso mesmo, abençoe. Jesus te abençoe, minha irmã, por me servir de ensinamentos. Olha agora, Chico. Cheio de entidades inferiores. Aí, sim, e daí se você tivesse dito, fila de uma... Né? Ele não disse isso, né? Estou exagerando aqui. Você ia sintonizar. Deve ter uma nuvem de testemunho. Que é o que a gente faz, gente. É normal. É nosso lado mais humano reagir. É a reação, não é ação, isso é reação. Você dá aquela tropeçada com o dedo mindinho naquele mesinha de centro que a sua esposa achou de mudar de lugar. Um piquinho de sofá. Você, na hora. Ô Senhor, graças a Deus, Deus te pela abençoe. prova de paciência que eu pedi. Olha, tem visita hoje, não faz isso. Tem visita hoje, não faz isso. Você vai pensar que é verdade. Aí, continuando. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de uma questão secundária e sem importância real. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Amigo, veio uma comunicação, né, com aquela linguagem bonita, rebuscada, de alto cunho moral, damos a entender que é um espírito elevado. Já vem aquela linguagem mais chula, mais coloquial, mais comum aos nossos ouvidos, a gente já identifica que é um espírito que ainda não está naquela condição adequada. É isso que ele quer dizer. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz triabilidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Óbvio, né? É a mesma coisa Chico Xavier passar uma comunicação e falar várias bobagens. Chico Xavier Não é de dá se uma esperar, né? comunicação apoiando o amor. Pois é. Nunca. Não seria. Mas saiu essa mensagem atribuída a Chico Xavier, bem antes da pandemia. Não Chico seria Xavier dele, né? apoiando, dizendo que deveria se abortar os anencéfalos. Então é justamente aí que a gente vem, né? O problema não é a mensagem, né? O problema foi o depois, né? Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon e que este não se furtaria a subscrever, há senão prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele.
nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob as quais as diga. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas e matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. Foi justamente o que o Sr. Pedro falou ali no início. O espírito ele pode fazer de tudo para se apossar do nome de outra pessoa, ficar falando naquela linguagem bonita, mas se realmente ele não for aquele espírito elevado, ele vai cometer algum deslize. Em algum momento ele vai cometer um deslize. É normal. Como o espírito, né? Muitas às vezes tentam até se materializar. Sim. Mas aí, Então aí cabe a nossa o quê? A nossa atenção para comunicação e não para a identidade. Porque a gente sabe que há várias questões, né, que, como eu comentei, um espírito se aposta do nome de outro. Então a gente tem que prestar atenção à comunicação e não se apegar à identidade da comunicação, do espírito que está se comunicando, e sim o conteúdo. Se aquele conteúdo for digno, né, de ser repassado, é como o Cláudio sempre fala, passar pelo crivo da razão. Pega aquela mensagem, guarda, analisa, pede para outra pessoa analisar, vê se está tudo certinho. Aí sim a gente vai ter uma base, para ver se aquela mensagem ali tem base, né, filosófica, condizente, ou se é fruto de uma fascinação ou usurpação, né, do nome. teve uma época na tarefa mediúnica de Chico, eu não lembro agora quanto tempo foi, não foi muito tempo não, que Emmanuel foi convocado para uma tarefa junto de Estevão, aquele Estevão que foi apedrejado. Uhum. E aí, é curioso quando Chico, acho que está no Chico de Francisco, aí diz assim, aí Emmanuel avisa Chico, vai se afastar das tarefas mediúnicas de Chico, mas não se preocupe, alguém ficará no meu lugar. Uma amiga minha fez, quem é criatura para ficar no lugar de Emmanuel ali com Chico? E aí ele realmente passa um tempo sem receber algumas mensagens de Emmanuel, que era o espírito mentor contínuo dele ali, né? E depois volta ao normal. Mas ele advertiu, ele avisou. Ia passar um tempo. E se questionaram, Chico, você já foi enganado muitas vezes. Sim. Mas Chico, você exatamente. Primeiro que eu não tenho que achar que sou infalível. Já começa por aí. De não me achar aquele médico que jamais será enganado. Ou vocês acham que a gente não houve algum momento que não foi enganado ali? Com certeza. Houve. Agora, quando eu já tive situações onde eu agi com uma certa rigidez. Foram pouquíssimas. Pedro lembra de uma, que a gente já comentou várias vezes aqui, foi no caso de mistificação. E eu já tive outras que eu questionei. Tá bom? Vamos parar agora com esse discurso. Esse eu percebi. E os que eu não percebi? Fiz o quê? A minha parte. E eu lembro de um que um dia voltou dizendo que tentou nos enganar. Mas estava arrependido. Né? E aí eu fui lá na Revista Espírita em julho de 1866, nesse texto, né? Identidade dos espíritos nas comunicações particulares. Porque os espíritos evocados por um sentimento de afeição muitas vezes se recusam a dar provas de certas de sua identidade. É porque o bicho, o homem, né, o homem que eu se refiro a nós encarnados, é teimoso. O Eric vai lá, se comunica. Eu sou o Eric. Quem é você? Você trabalhou aonde, né? Aí fala lá, dá a comunicação, né? Aquela comunicação para continuar dos trabalhos, para elevar a moral do grupo e tal. Aí vai o outro lá e... Quem é você? Insiste em... Aí vamos lá. A identidade só pode ser constatada com certeza para os espíritos partidos recentemente. É claro, se chegar aqui Napoleão Bonaparte falando francês,
né? Naquela linguagem rebuscada Própria da antigamente. Não vai conseguir identificar. Não vai ter certeza. Aí vem o Eric fazendo a comunicação, né? Está ali no convívio. A gente conhece. A linguagem é a usual, nossa, mais fácil. Tem um caso de uma menina que ela tinha uma deficiência, desencarnou com 12 anos. Ela tinha a boquinha toda retorcida, então ela falava. Ela não, eu me lembrei do caso de que eu falo da materialização. Numa sessão de materialização, ela apareceu para a mãe, materializada. Lógico, ela não tinha defeito espiritualmente, né? Eu tenho mais um desse aí. Ela apareceu sem o defeito. A mãe rejeitou na hora. Disse, não, você não é minha filha era deficiente. Ela disse assim, tá bom, mamãe. Voltou na cabine, aí refez o processo, aí voltou. Mamãe, se você só me aceita assim... Aí ela desabou, começou a chorar. Eu, mamãe, não tem defeito. Mas isso que você falou, né? Ela não compreendeu que a filha, vamos entender, não era uma estudiosa de espiritismo também, lógico, mas ela entendia que a filha dela, no mundo espiritual, devia ser defeituosa. Dando continuidade. Nesses, a identidade se revela por mil particularidades de detalhe. Algumas vezes a prova ressalta de fatos materiais característicos, mas na maioria das vezes de nuances da própria linguagem de uma porção de pequenos nadas, que, por serem pouco salientes, não são menos significativos. Muitas vezes as comunicações desse gênero encerram mais provas do que se pensa e que se descobre com mais atenção e menos prevenções. Olha aí. Infelizmente, na maior parte do tempo não se contenta com o que o espírito quer ou pode dar. Querem provas à sua maneira, ou lhe pedem que diga ou faça alguma coisa. Lembre de um nome ou um fato, no momento dado, sem pensar nos obstáculos que por vezes aí se opõem e paralisam sua boa vontade. É claro, gente, o espírito vai se comunicar por meio de quem? Do médium. E se o médium não tem aqueles recursos necessários para que o espírito possa fazer aquela comunicação adequada, do jeito que ele gostaria de fazer, vai ter o primeiro obstáculo. Né? É um tipo de mediunidade. Sim. Não é qualquer médium que recebe comunicação de entes desencarnados, como muitos médios ainda hoje conseguem. Não é verdade? O primeiro obstáculo é o médium. Segundo obstáculo, o espírito não tem que estar provando nada para ninguém, não. Na própria conversa, ele já dá as deixas, já demonstra quem realmente é. Depois, obtido o que se deseja, muitas vezes querem mais. É o bicho insistente, é o tal do homem, viu? Acham que não é ainda bastante e concludente. Depois de um fato, pedem um outro e mais outro. Numa palavra, nunca são suficientes para convencer. O livro Voltei, psicografado por Chico, psicografia do irmão Jacó. Jacó é pseudônimo. O autor mesmo é Frederick Figner, foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Tinha tido processo com a família de Humberto de Campos, quando ele psicografou o livro de Humberto, né? E aí ele fez o quê? Ele mostrou o livro à família. O manuscrito, a família disse logo, não é papai não. Vai ser qual é? Entendeu? Não é papai, só um minutinho. Não é papai porque papai não chorava. Aí foi quando o Chico e o Espírito resolveram tomar o pseudônimo. Aí continuando, mas numa imensidade de casos, as provas materiais da identidade são independentes da vontade do espírito e do desejo que este tem de as dar. Se deve à natureza o estado do instrumento pelo qual se comunica. É o que eu falei, o médium. Há na faculdade mediúnica uma variedade infinita de nuances que tornam o médium apto ou impróprio à obtenção de tais ou quais efeitos que, à primeira vista, parecem idênticos e que, no entanto, dependem das influências fluídicas diferentes. O médium é como um instrumento de cordas múltiplas. Não pode dar som pelas cordas que faltam. A assimilação que se faz, se não com o tempo e gradualmente, isso aí é uma qualidade que vai ser melhorada no médium, né? É a questão da educação mediúnica. Com o passar do tempo, ele vai se adequando, se afinizando e melhorando as suas comunicações. O espírito sempre experimenta uma dificuldade que influi na clareza, na precisão e no desenvolvimento das comunicações. É por isso que é a dificuldade do espírito
determinar muitas das vezes para a pessoa, né, está querendo receber aquela mensagem, com mais clareza, que o tal do bicho curioso, do bicho homem, né, um homem que eu digo homem, a mulher, o encarnado, fica insistindo. E aí passamos para a questão 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres vai caindo justamente no que você comentou, Cláudio também, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. É claro, conforme você evolui, né, moralmente, aquelas imperfeições, né, que nós carregamos, né, da existência passada, né, da mais recente, elas vão se apagando, porque você está evoluindo. É igual, nós podemos aqui colocar em parâmetros, a escola. A criança não sabe falar direito, não sabe escrever. Conforme ela entra numa escola, ela vai adquirindo conhecimentos, ela vai se aperfeiçoando. Eu posso aqui chegar e falar errado, posso, mas eu tenho conhecimento, discernimento, de que eu posso falar o correto, agir da maneira correta, e igualmente ocorre, né? Então, de acordo com a medida que os espíritos se purificam, aquelas características da imperfeição da existência que acabou de ser deixada, elas vão meio que se apagando. Não é que a personalidade modificou, é que ele vai se polindo. Aquelas personalidades das existências anteriores, elas não se apagam, né? Então, é igual o Eric estava falando aqui. Exemplo, uma comunicação. Chegar aqui e falar, bicho, meu irmão, conforme você vai evoluindo, se purificando, meu irmão, meu estimado, aí vai se polindo. Então isso soa estranho aos ouvidos de quem tem aquela recordação recente daquele ente. É o que Joana propõe no livro dela, né? E até as atividades, né? A proporção que eu adquiro uma ciência de conhecimento, né? Aí eu não vou lidar com a de ontem mais. Sim. Não é verdade? É o que se dá com os espíritos superiores e espíritos puros. O nome que tiveram na Terra é coisa absolutamente insignificante. Espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. Porém, né, como bicho insistente que somos, precisamos de nomes para fixarmos as nossas ideias. Podem eles tomar o de uma personalidade conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. O que ele está querendo dizer assim, que os espíritos superiores, devido à sua linguagem rebuscada, devido à sua superioridade e a dificuldade do ser humano, né, encarnado de assimilar as coisas, tem aquela necessidade de ter um nome substancial, muitos deles se utilizam de um nome conhecido para que ele possa transmitir aquela comunicação e de que seja mais aceitável a nós. Não significa uma fascinação, porque ele vai transmitir uma comunicação perfeita, correta e sem usurpar o nome de outra pessoa. Ele só está utilizando o nome da família. Exemplo, é um espírito que esteja alinhado a Pleiade ali de Emmanuel, vamos colocar por exemplo, né? É uma família, todos estão em comunhão, né, devido à similaridade entre eles. Então, o espírito Joãozinho, ele pode vir fazer aquela comunicação e utilizar o nome Emmanuel. Não é Emmanuel, é Joãozinho. Porém, como ele é daquela família, ele pertence àquele grupo, e se ele for utilizar o nome Joãozinho, não vai estar muito bem aceito, o pessoal vai ter aquela dificuldade, ele pode sim utilizar o nome Emmanuel.
não perdendo por isso o valor da sua mensagem. André Luiz, ele representa nos seus livros mensagens de diversos espíritos elevados. Cada mentor dele utilizou-se dele para transmitir a narrativa, porque André Luiz era um espírito recém-desencarnado, né? Ele tinha mais afinidade com a gente. Interessante? Né? Um exemplo disso também, foto também, a gente tem das aparições de Maria. Isso. Eu pensei exatamente isso também. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora disso, daquilo. São espíritos que Não são necessariamente Maria, a mãe de Jesus, mas sim aqueles espíritos femininos da mesma egrégora Sim. de Maria. Inclusive, orientamos o médium, né? Quando ele diz, eu vi Maria na minha rua, você não viu. Você estava na percepção da entidade que estava vinculada em você, né? E uma característica interessante disso que Eric falou é que os espíritos, isso aí que Eric falou, pegando esse texto do Eric, é que os espíritos, eles não têm essa preocupação de preconceito religioso que nós temos. Então, um espírito de uma mulher vai chegar aqui e se comunicar conosco, que é um ambiente espírita, ela sabe que é bem livre. Já se ela vai se comunicar com um católico, ela não vai chegar no mesmo padrão que fala com a gente. Então ele vai dizer, eu vi, como ele citou, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima, não sei quem, não sei quem. Se esse espírito vai falar um muçulmano, ele não vai poder falar. Sequer vai ser uma mulher que vai falar, vai ser um homem. E vai ter que falar de acordo com as regras do Alcorão. Adequado, né? Adequada, porque senão ele vai rejeitar. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos mais orgulhosos do que sábios procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. É o que a gente tratou nos capítulos anteriores sobre a fascinação. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Foi o que eu falei anteriormente. Pouco importa a identidade do espírito. O que importa é o seu ensinamento. Esse sim é que vai importar. Verdade. E aí no livro O que é Espiritismo, na Noções Elementares de Espiritismo e Identidade dos Espíritos, item 93. No meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade. Claro, quando a gente partir desse plano para o outro, eu não vou deixar a minha personalidade. Não, agora limpei tudo, sou tampa de crush, Não, eu continuo com aquelas imperfeições, com as minhas virtudes, igualmente. Não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sobre os mais respeitáveis nomes, com o fim de se inspirarem mais confiança. E é daí que a gente tem que tomar mais cuidado com relação à identidade do espírito e se preocupar com a sua comunicação, com o seu conteúdo. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Impossível verificá-la, sobretudo, quando se trata de espíritos superiores, que foi, quando eu falei anteriormente, devido à sua evolução, ele vai apagando aqueles resquícios que nós temos da linguagem, do personalismo, e aí a gente fica mais difícil ainda de fazer essa identificação. Muitos não têm nomes para nós. Para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido. A questão da identidade é, nesse caso, inteiramente secundária. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno da personalidade que assina. Se esta o subscrevia ou repeliria. Eis a questão. A comunicação, como o Cláudio colocou, a favor do aborto. Chico Xavier. Peraí, Chico Xavier seria a favor do aborto? Aí tem que analisar a questão. Você esquece, peraí, Chico pega
a biografia dele. Não, isso aqui é uma comunicação que não condiz com o Chico Xavier. Você já entende que aquela comunicação não é verdadeira. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos são conhecidos, porque esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada é que a identidade se revela mais seguramente. O espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias patenteadas nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ele demonstra a sua identidade como quer e pode, segundo o gênero de faculdade de seu intérprete, e às vezes essas provas são superabundantes. O erro está em querer que elas as dê como um desejo evocador, e então que eles recusam a sujeitar suas exigências. Se há pouco tempo que morreu, sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha os nossos olhos quando vivo. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. E outra característica, a caligrafia do médium muda de acordo com o outro que passa seu espírito evocado, que é a caligrafia que é sempre a mesma, quando o mesmo espírito se apresenta. E aí eu vou ter que parar por aqui, que o tempo acabou. Tinha mais coisa, mas só para lembrar aqui, uma evocação que teve, está na Revista Espírita de janeiro de 1858, das provas contundentes, né? Uma mãe solicitou uma evocação da filha que tinha falecido e ela deu as provas para a mãe, né? És tu mesmo, minha filha, como que me respondes, como posso saber que és tu? Aí a filha respondeu, Lili, que era um apelido que só a mãe sabia e não tinha o conhecimento das médiuns que estavam presentes. O nome da menina era Júlia. Júlia. O apelido era Lili. Nada a ver, né? E ela ainda trouxe mais um outro assunto que era do conhecimento apenas da mãe, para tomar cuidado com uma pessoa que era conhecido dela, que as médiuns não tinham esse conhecimento. E aí, ou seja, ela teve provas mais do que contundentes da identidade da filha. Pode fazer? Quem é que vai fazer o final? Amado Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, pelos ensinamentos colhidos, que possamos sair hoje daqui com mais esse aprendizado, para que não nos coloquemos sobre as subjugações e que para nos atentemos para a correção dos nossos trabalhos. Nos abençoe dando discernimento e saúde para o prosseguimento dos nossos trabalhos. Nos abençoe na segunda etapa das nossas atividades, para que possamos auxiliar da melhor forma possível os nossos irmãos que se encontram em busca de apoio. Assim seja. Eu coloquei, porque o item 2